E aí, pessoal? Hoje a gente vai bancar o detetive para resolver um mistério, um que assombra, olha, muito vendedor da Shopee. O famoso caso das vendas que simplesmente desaparecem. Sabe aquela história? Aquela pergunta que a gente vê em tudo que é grupo e fórum. Poxa, eu vendia super bem, mas do nada minhas vendas caíram. E as visualizações também. O que pode estar acontecendo? Se essa dor é familiar, fica aqui, porque a resposta está nos detalhes. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para desvendar esse caso de vez, a gente vai colocar na parede os 4 principais suspeitos por trás dessa queda nas vendas. Pensa nisso aqui como um verdadeiro guia de diagnóstico, um passo a passo para entender o que está acontecendo na loja. E o nosso primeiro suspeito, talvez o mais óbvio de todos, é a visibilidade. Porque, é simples. Se as pessoas não encontram o produto, não tem como elas comprarem. Simples assim. E para entender de verdade a visibilidade, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o tal do funil de vendas. Muita gente comete o erro de focar só lá no final, na venda. Mas olha, a venda é a última etapa do processo. O problema, e mais importante, a solução, quase nunca estão ali. Aqui fica tudo mais claro, né? O caminho é esse. Primeiro, alguém tem que ver o anúncio. São as visualizações. Depois, esse anúncio precisa despertar interesse o suficiente para a pessoa clicar. E só então, mas só então mesmo, é que a venda pode acontecer. Por isso que toda a nossa investigação tem que começar lá no topo, lá nas visualizações. Tá? Mas como ter certeza de que o problema é mesmo a visibilidade? É simples, gente. Os números, eles não mentem. O segredo é pegar os dados de um período bom, de vendas altas, e comparar com os dados do período ruim. É nessa hora que a gente começa a enxergar o que está acontecendo de verdade. Olha só esse exemplo aqui que ilustra isso perfeitamente. É um caso real, tá? Numa semana boa, a loja teve mais de 7 mil visitas e faturou 13 mil reais. Legal. Aí, na semana ruim, o que aconteceu? As visitas caíram para menos de 6 mil e o faturamento, despencou. A ligação é direta, não tem como negar. Se os números da loja estão parecidos com isso, pronto, já encontramos nosso primeiro culpado. Beleza, então. A visibilidade caiu. Mas por quê? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E ela nos leva direto para o nosso suspeito número 2, o posicionamento. Sabe, perder aquele lugarzinho de destaque na busca, isso pode ser fatal. E por que um anúncio some da primeira página? Do nada. Bom, aqui a gente tem uma listinha para checar. Pode ser um concorrente que fez a lição de casa e tomou seu lugar. Pode ser que o estoque acabou. Gente, isso é um erro clássico e fatal. Ou, sei lá, talvez o preço já não seja mais tão competitivo ou a própria taxa de conversão do anúncio começou a cair. Cada um desses pontos é uma pista importante. E aqui tem um detalhe, que pouca gente se liga. Existem 2 tipos de alcance orgânico. Tem o fixo, que é aquele que a gente constrói com o tempo, sabe? Com o bom desempenho da loja, é mais estável. E tem o rotativo. Esse é quando a própria Shopee dá um empurrãozinho no anúncio de forma temporária para dar oportunidade para todo mundo. Então, se a loja teve aquele pico de vendas do nada e depois caiu, é bem provável que tenha sido esse alcance rotativo que acabou. Qual é a lição aqui? Não dá para viver dependendo só dessa sorte. A nossa investigação não para, e se o cenário for outro? As pessoas até estão vendo o anúncio, mas não estão comprando. Aí é hora de interrogar o nosso terceiro suspeito, o próprio anúncio. E o primeiro sinal de que o anúncio pode ser o culpado é esse número aqui, 4.5. Guarda bem ele. Para o algoritmo da Shopee, qualquer anúncio com avaliação média abaixo de 4.5 estrelas já acende uma luz amarela. É um sinal de que, talvez o produto ou a experiência de compra não seja tão boa. E o que a plataforma faz? Simples. Ela começa a mostrar menos esse anúncio. Então, o que a gente precisa fazer é um verdadeiro check-up do anúncio. A pergunta é, a avaliação média está abaixo de 4.5? Apareceu algum comentário negativo nos últimos tempos que pode estar espantando a clientela? O preço está mais alto que do concorrente direto? Ou será que as fotos de capa, que antes eram ótimas, já não estão convertendo tão bem? A resposta para a queda das vendas pode estar em uma dessas perguntas. Ok. Se a visibilidade tá legal, o posicionamento tá ok, o anúncio tá tinindo e mesmo assim as vendas não vêm, bom, só nos resta um último suspeito, o número 4, o produto em si. E aqui, geralmente a gente cai em 2 armadilhas bem comuns. A primeira é a sazonalidade. É óbvio, mas vale repetir. Tentar vender biquíni no auge do inverno é remar contra a maré. A segunda é a tendência. Quem não lembra da febre do Pop It? Ou dos itens do filme da Barbie? Foram ondas gigantescas, mas que, passaram. É fundamental ser honesto e analisar. Será que o produto não era só uma modinha que já era?
Certo. Com todos os suspeitos interrogados, o nosso caso está praticamente resolvido. Mas agora vem a parte mais importante, né? Que é o plano de ação. O que fazer para recuperar essas vendas? Se tem uma lição principal que a gente tira de toda essa investigação, é essa aqui. Não dá para depender só do alcance orgânico. Ponto. Ele é instável, é imprevisível. A estratégia que funciona de verdade é ir atrás, é gerar mais exposição para os anúncios de forma proativa. E como é que se faz isso na prática? Bom, aqui está o plano de ação, bem direto ao ponto. Primeiro, usar o Shopee Ads para comprar tráfego qualificado e trazer gente para a loja. Segundo, participar de todas as campanhas da Shopee que der. Terceiro, usar e abusar do programa de afiliados. Quarto, explorar o poder do Shopee Vídeo e das lives. E por último, mas que tem que ser feito todo santo dia, otimizar os anúncios, preço, fotos e, pelo amor de Deus, nunca deixar o estoque zerar. E para fechar, é bom a gente ter um pouco de perspectiva. Essa frase aqui resume tudo. Vendas são uma montanha russa. Sabe, ter um dia bom e um dia ruim faz parte do jogo, é super normal. O que não é normal é a loja estar sempre em queda livre. Uma queda constante é o alarme tocando, avisando que um dos nossos suspeitos está solto por aí e precisa ser pego. E com isso a gente fecha a nossa análise. Agora, com esse guia diagnóstico na mão, a pergunta que fica no ar é essa. Qual desses suspeitos está aí, sabotando a sua loja hoje? A investigação, a partir de agora, continua com você.